Boa tarde a todos. Eu sou Priscila Silva, estou falando aqui representando os moradores da cidade de Sabará. Cumprimento a mesa. Eu gostaria de fazer uma pergunta em nome dos moradores que me pediram, à Defesa Civil. A nossa cidade ela foi atingida, graças a Deus nós não tivemos perda de vidas, mas nós entendemos que um pai de família ele sai para trabalhar às 5 da manhã todos os dias, uma mãe de família, para adquirir aqueles bens, né? O seu lar, a sua casa e os bens que eles têm, né, para a família, o conforto dos filhos. E em Sabará nós tivemos um desencontro muito grande de informações no dia 24 de janeiro. Na parte da manhã eu estive pessoalmente com o prefeito de Sabará e perguntei, porque havia boatos que haveria uma abertura de comportas. E ele me disse, a Defesa Civil Estadual, palavras dele, não passou nenhuma informação oficial sobre isso. Quando foi à noite, passou o dia todo, o rio desceu e à noite houve a enchente. E a cidade, nós, enquanto população, nós não temos uma informação efetiva, oficial da Defesa Civil ou da Prefeitura de Sabará sobre isso. Então eu estou preferindo fazer essa pergunta diretamente a quem pode nos responder. A gente entende que houveram situações em cidades que foram muito piores, mas nem por isso desmerece toda a situação de causa em que a nossa cidade se encontra ainda. A gente tem muitas famílias que não tem como cozinhar, que está comendo porque a sociedade civil, voluntários estão levando o alimento. Nós temos crianças ali que têm que voltar para a escola na segunda-feira e perdeu todo o material escolar. Então, assim, na verdade é um desabafo em nome da cidade de Sabará, em nome dos moradores que estão aqui, e muitos que eu tenho certeza que vão me assistir depois, e essa dúvida, o que eu gostaria de pedir é que fosse passadas informações, que tivesse mais transparência no antes e no depois, porque senão a gente acaba não tendo confiança nas instituições que nós mesmos elegemos para estar ali nos representar. E eu ia fazer uma pergunta para o prefeito Alexandre Calil, mas como ele não está, eu não vou perguntar, eu vou afirmar. Que falta de respeito, né, prefeito Alexandre Calil, já que vai ficar gravado, que falta de respeito. Não é lamentável a falta de presença da Prefeitura de Belo Horizonte aqui. É vergonhoso. Agradeço a todos. Tenham uma boa tarde. Mais uma vez, né, nós nos solidarizamos, né, com todas as pessoas que foram afetadas. Estou tentando aqui me passar um pouquinho do que você viveu no dia dessas últimas chuvas. Eu, particularmente, a gente não consegue estar em todas as cidades, né? Mas, assim, pelo papel que nós temos pela Defesa Civil do Estado, né, a gente atua em suplementação ao município, mas particularmente no dia daquela chuva eu estava em Raposos. Eu acho que a gente pode comparar um pouco a situação que vocês viveram em Sabará, que eu sei que foi bastante castigada, com o que Raposos passou. E muito teve muita informação ou conversa a respeito dessa questão de barragem, de comportas. Eu lembro que, inclusive, né, quando um dos nossos trabalhos, em termos de Defesa Civil do Estado, é apoiar o município no momento de crise, de adversidade, para que ele possa se estruturar e dar a resposta para aquele evento. Então, quando você falou especificamente com relação à questão de comportas, não vou falar que é por coincidência ou não, porque nós já tínhamos desde o início de setembro, início de outubro, que era o período chuvoso, conforme recomendação, né, do governo do estado, instituído um grupo estratégico de respostas. E esse grupo funcionava e funcionou nesse período. E um dos órgãos, né, que participa conosco, um deles é a CEMIG, né, que foi convocada a participar desde outubro do ano passado, e também a Copasa. E muitas dessas estruturas, né, que fazem retenção de água, que são necessárias, como a gente falou, tanto para produzir energia, quanto para também captar água para o nosso abastecimento, até então a gente vive paradoxos, né? Porque até então a gente estava com dificuldade de captar água para abastecer as cidades. Por exemplo, Contagem está vivendo isso agora. Mas agora o reservatório cheio acaba sendo um problema
mas na verdade eu acho que até é um pouco também de falta de informação. Mas no dia específico dessas chuvas, antes de ir para Raposa, de deslocar para lá e apoiar o município, eu havia consultado, até por conta desses rumores de informações, de abertura de comportas, eu tinha feito uma consulta, né, tanto a Copasa quanto a CEMIG, e nenhuma dessas aberturas são de forma aleatória. Logicamente, nessas estruturas, elas possuem esses mecanismos de abrir e fechar, mas especificamente essa barragem que eu tomei conhecimento, né, que estava acima, a gente costuma falar montante, né, ou seja, está lá antes da sua cidade, a água passa por ela e chega até nas cidades que estão ali abaixo. E grande parte, a gente tem sofrido muito, porque grande parte das nossas cidades possuem comunidades ribeirinhas. E mais especificamente no dia da chuva, nós fizemos esse contato, inclusive, né, com essa barragem, inclusive as comportas estavam abertas. Uma outra moradora, né, durante a minha caminhada ali dentro da cidade de Raposa, ela perguntou: vão abrir as comportas? E é aquela questão de, e a gente costuma falar isso em defesa civil estadual, então, até por essa questão de abertura de comportas, a gente sabe que ela acontece, né, a gente viu o relato aqui da CEMIG, em muitos momentos elas são inclusive necessárias e foram benéficas para evitar que volumes, né, de água pudessem afetar a cidade, só que tem certos momentos que elas precisam ser liberadas. Não estou falando que foi isso que aconteceu, porque o evento que nós tivemos, né, o evento, considerando aí, né, os técnicos, essa questão de essas chuvas fortes que atingiram, né, Minas Gerais, elas aconteceram em todo o estado. Se a gente pegar esse episódio que atingiu o Sabará, e eu creio que, né, que isso está registrado na cabeça de todos aí, porque tem muito tempo que isso não acontece, nós tivemos mais de 36 horas de chuva. E eu lembro quando eu estava ali no posto de comando da cidade de Raposa, nos perguntaram assim: vocês estão monitorando as cabeceiras? As cabeceiras, né, para quem está acostumado aí com o rio, não está chovendo ali no seu município, mas você sabe que o rio ele vem de uma cidade lá de cima. Você fala assim: será que lá está chovendo? É mais ou menos o que acontece com as cabeças d'água, né? Só que nós passamos por uma situação muito atípica. O nosso estado, ele choveu praticamente em todo o estado, num curto período de tempo. Né? E, então não foram a abertura ou o fechamento de comportas que refletiu nesse caso específico dessas nossas últimas chuvas. Tanto é que eu quero ilustrar, se a gente pegar, por exemplo, os óbitos que foram registrados, que nós lamentamos, eles aconteceram muito mais, ou em quase a sua totalidade, por conta dos deslizamentos de terra, ou seja, eles foram causados não por enchentes, não por fortes, né, correntezas que vieram, como aconteceu que passaram ali em Sabará, que passaram em Raposa, mas elas aconteceram muito mais porque choveu muito tempo, os solos ficaram encharcados e isso começou a provocar erosão e ocorreu muitos deslizamentos sobre casas. Então essa com relação à questão das comportas, né? Com relação, né, às dificuldades que eu sei que, né, a população de Minas tem sofrido, não só Sabará, mas eu vi várias ações sendo feitas ali, a própria presença, né, a gente tem comunicado constantemente com o município, e até para não delongar muito aqui, a gente vive realmente, né, mesmo sabendo que a gente vai ter que mudar muita coisa, e infelizmente as crises, os problemas vêm, e é só a partir daí que às vezes algumas mudanças acontecem, mas nesse momento a gente está buscando realmente, a gente buscou no primeiro momento o socorro, e que a gente destaca, né, o trabalho da polícia, o trabalho do bombeiro, pessoas que foram, né, permaneceram em suas casas, ficaram ali inundadas. Às vezes eu sei, é natural do sentimento dela, ela não quer sair, não quer perder o que ela construiu. Às vezes todo o patrimônio dela está ali, mas precisamos reafirmar que o bem maior que nós temos é a vida. Eu sei que é difícil reconstruir, de hoje conseguir, né, ter a sua casa, os seus bens, mas nesse momento a gente prioriza por uma questão racional e de valores dos bens à vida. Então, assim, né, o bombeiro teve muito trabalho, a gente às vezes não tem esses relatos, né, mas é parte do bombeiro que vira para estar fazendo resgate. O resgate tem que ser feito com equipamentos especializados, porque não dá só para nadar, para tirar pessoas. Então, foram diversas intervenções. Mas passando esse momento, né, do resgate, do socorro às pessoas, a gente passa por um processo de restabelecimento, e aqui a gente vê, né, o trabalho da CEMIG. A gente não consegue liberar uma ponte, porque às vezes é o único acesso ali das suas cidades, se a CEMIG não for lá e fazer interrupção. Então é um trabalho
E isso aconteceu no estado todo, foram 196 municípios, guardadas as devidas proporções, alguns com mais danos, outros com menos, mas todos com demanda de energia elétrica, que é muito comum, porque cai uma árvore e você interrompe, às vezes toda uma comunidade ali é afetada. Ou seja, trazer de novo serviços essenciais, que são, né, água, luz, telefonia. Hoje a gente tem essa dificuldade de retornar com as pessoas para suas casas, que é o nosso desejo agora, e também a questão da reconstrução. Para isso, como a gente falou, né, o recurso que foi liberado pelo governo federal é importante. Aqui não é divagação nossa, mas é importante que o município, através do seu agente de defesa civil, nós fizemos aqui um intensivo com esses coordenadores, inclusive de Sabará, eu conheço, mas está sobre as mãos dele, logicamente com o nosso apoio, com o apoio do governo do Estado, da defesa civil do Estado. Nós mobilizamos, estamos trazendo, já temos, né, alguns, e estamos trazendo outros técnicos de Brasília, porque quem vai bater um martelo na liberação do recurso é Brasília. Então Brasília precisa ver o que o seu município sofreu, qual que é a ponte que foi danificada, quais as casas que foram abaladas, quais ruas que perderam todo o asfalto, quais as encostas que precisam ser reestruturadas, mas quem vai apresentar isso é o município. A gente dá o suporte, a gente dá o caminho, mas estamos inclusive correndo contra o tempo, foi inclusive agilizado, né, esse reconhecimento de situação de emergência através do que a gente chama de um processo sumário, ou seja, nós reconhecemos antes do município comprovar. Assim, a lei permite isso. Nossa esperança, né, e com esse envolvimento de todos, a gente poder trazer e restabelecer essa tranquilidade. Com a palavra a Priscila. Eu gostaria de parabenizar o deputado Carlos Henrique pela iniciativa dessa audiência, agradecer ao vereador Ricardo Cruz, de Sabará, que me convidou, pedir que de repente a nossa cidade, nosso poder público de Sabará, tenha como exemplo e que a gente possa fazer audiências como essas, porque é muito importante ouvir a população que vive o dia a dia, que sabe quais são as suas necessidades. Confesso a vocês, eu não fui atingida diretamente pelos problemas da chuva, por sorte eu moro numa parte alta da cidade, mas você não precisa vivenciar uma situação para ter empatia com aquelas pessoas que vivenciam, né? Eu estive com as pessoas, eu estive com as famílias a todo momento a partir da enchente durante toda a semana. Então, eu me solidarizo com todo o Estado, eu sei que a situação é muito complicada, mas assim, eu peço também um pouco, e até pergunto ao deputado se puder me responder, qual é o trâmite desse recurso, qual é o procedimento para que seja liberado esse recurso que o presidente Jair Bolsonaro disponibilizou, né, para o nosso Estado, qual que é o procedimento, porque eu vejo que a população não tem esse tipo de informação, não recebe esse tipo de informação. Hoje, eu tenho certeza que não só em Sabará, mas como Raposos, como todas essas outras cidades, Belo Horizonte, né, todo mundo vive em estado de medo, em estado de pânico. Cai uma gota de chuva do céu e todo mundo desespera. E eu vejo que não é a chuva a culpada, acho que de todos, o menos culpado é a chuva, né? A chuva é um fenômeno natural, que a gente tem, como o deputado Mauro Tramonte falou, desde sempre, né? E nós vamos ficar culpando a chuva até quando? Cada um assumir a sua responsabilidade, entendemos também que logo nós escolhemos representantes do poder público para cumprir esse papel de trazer um planejamento, de fazer algo que possa, para que isso não possa acontecer todo ano, toda vez que tem chuva, todo mundo entrar em estado de pânico. Qual é o trâmite, né? Qual é o procedimento de cada município, de cada prefeitura para que essa verba seja direcionada e o que nós, enquanto população, podemos fazer para poder fiscalizar, para que seja feito da melhor maneira para a população. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Priscila, pela participação. Do ponto de vista da pergunta da Priscila, os recursos do governo federal, eles precisam ser emergenciais, urgentes, o mais rápido possível. Os municípios que decretaram situação de emergências e que foi reconhecido pelo governo do Estado de Minas Gerais, esses naturalmente que vão receber os recursos. Como que se dá o critério, eu ainda não sei te informar. Quais serão os valores por município, também não sei te informar. Claro que vai se fazer o levantamento, a dimensão dos estragos que foram feitos, né, para que os recursos possam efetivamente chegar no seu destino.